Olha, vamos começar com um cenário. Pensa num líder sobre ataque. Certo. Os rivais dele são super carismáticos, sabe? Tem uma retórica impecável, talvez até um modelo de negócios que está bombando. Eles têm todas as credenciais que o mundo admira. Uhum. E esse líder, para se defender, em vez de listar os próprios sucessos, ele começa a falar sobre uma doença crônica, sobre as fraquezas dele, as cicatrizes, e que ele se recusa a ser pago pelo trabalho. Nossa, Parece uma estratégia suicida, né? seria demitido no primeiro dia em qualquer empresa moderna. Com certeza. Seria visto como uma admissão de fracasso total. Exatamente. E, no entanto, essa é a estratégia que a gente encontra num dos textos mais psicologicamente complexos e influentes da Antiguidade, o capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Sim, As nossas fontes hoje são vários comentários e notas de estudo que ajudam a gente a decifrar esse texto. E a nossa conversa aqui é para tentar entender essa lógica completamente invertida. Como um líder acuado descobre que sua maior força está justamente naquilo que os oponentes, e talvez até ele mesmo, consideravam as maiores fraquezas. É uma análise sobre poder, mas não da forma como a gente costuma pensar. É mais sobre a tensão entre a experiência divina mais sublime e a realidade humana mais dolorosa. E como nesse espaço nasce um tipo de autoridade completamente diferente. Ok, vamos mergulhar nisso, porque o capítulo já começa de um jeito muito, muito estranho. Paulo precisa apresentar as credenciais dele, mas ele faz isso de uma forma peculiar. Bem peculiar. Ele diz: "Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu." Ele fala na terceira pessoa, um homem. A minha primeira reação é achar que ele está sendo evasivo ou até um pouco arrogante, sabe? Tipo, não quero me gabar, mas aconteceu com um amigo meu, que sou eu. É uma leitura justa ou tem algo mais complexo aí? É uma ótima pergunta porque toca no centro da questão. Existe sim uma hesitação que a gente sente no texto. As notas de estudo são unânimes. Ele está falando de si mesmo. Certo. Mas esse distanciamento, o uso da terceira pessoa, é uma ferramenta de humildade. É deliberado. Ele está sendo pressionado a jogar o jogo dos rivais dele, né? A mostrar as credenciais espirituais. Uhum. Então ele faz, mas da maneira mais relutante possível. É como se ele dissesse, ok, vocês querem experiências místicas? Eu tenho uma. E ela é tão extraordinária que aconteceu há 14 anos e eu nunca nem mencionei. E mesmo agora vou falar como se fosse sobre outra pessoa. E a experiência em si é descrita de forma muito vaga. Terceiro céu, que ele também chama de paraíso. Ele não sabe se estava no corpo ou fora do corpo. Exato, um mistério. E o mais importante, ele ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem falar. Quer dizer, ele está dizendo que teve a maior revelação possível, mas que não pode contar o conteúdo. É quase anticlimático. Exatamente. Ele estabelece uma autoridade mística que ninguém pode questionar, para no segundo seguinte dizer que essa autoridade não dá para transferir. O que leva a gente para um conceito-chave que as fontes destacam. A palavra grega apocalipsis. Revelação. Isso, geralmente traduzida como revelação, mas a raiz significa literalmente remover o véu. Paulo teve o véu removido, ele viu que está do outro lado. Mas, e aqui está o ponto genial, ele se recusa a usar isso como um trunfo. Ele fala que poderia se gloriar, mas não vai fazer isso. Não vai. Para que ninguém pense dele além do que vê em mim ou ouve de mim. O que é uma declaração radical? Ele está basicamente dizendo: não me julguem por minhas experiências secretas e inacessíveis. Me julguem pelo meu caráter público, pelas minhas ações, pelas minhas palavras do dia a dia. Ele invalida o próprio argumento que acabou de apresentar. Exato. Ele invalida como base para o status pessoal dele. Ele ancora a credibilidade não no extraordinário, mas no ordinário, no visível, naquilo que pode ser testado. E essa escolha o leva diretamente para o oposto completo. É uma inversão de lógica total. Ele descreve a experiência mais incrível que um ser humano poderia ter e, no segundo seguinte, ele nos joga num poço de dor. É um choque, ele diz. E para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Por que fazer isso? Por que essa justaposição tão brutal? Porque para Paulo, as duas coisas estão totalmente ligadas.
O espinho não é um acidente infeliz que aconteceu apesar da revelação. Ele é a consequência direta dela. É um mecanismo de equilíbrio, sabe? Ah, faz sentido. As fontes de estudo mostram um debate que não tem fim sobre o que era esse espinho. As teorias vão desde uma tentação espiritual, passando pela perseguição implacável que ele sofria, até, e muitos comentaristas inclinam para isso, uma doença física crônica. Alguns sugerem problemas de visão, outros uma dificuldade na fala, o que seria Uma ironia para um pregador. uma ironia profunda. Mas como as nossas fontes apontam, identificar o espinho talvez não seja o mais importante, né? O que importa é o propósito, para me esbofetear, para mantê-lo humilde. E a reação dele é tão humana, ele não aceita isso quieto. Ele diz que orou 3 vezes para que o Senhor removesse aquilo. Sim, é uma luta, um sofrimento real, uma angústia. E é nesse ponto de desespero que ele recebe a resposta que se torna o eixo de todo o argumento dele. E a resposta não é um sim, não é a cura. Não é? A resposta é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu entendo que essa é uma frase teologicamente muito poderosa, mas, sendo bem sincera, para a pessoa que está sofrendo, pedindo ajuda, isso não soa um pouco como uma romantização da dor? É uma teologia bonita, mas na prática é uma resposta brutal. É quase um não, você vai ter que conviver com isso. É uma crítica muito pertinente e, sem dúvida, é uma resposta dura. Mas não é uma romantização da dor, é uma redefinição. Uma redefinição radical de poder. A resposta divina não diz sua fraqueza é boa. Não. Diz a minha força funciona melhor na sua fraqueza. A vulnerabilidade não é um obstáculo a ser superado para o poder divino agir. Ela é a condição prévia. É o espaço vazio que o poder de Deus preenche. Onde a gente é autossuficiente, forte, capaz. Não tem muito espaço para uma força externa, né? Certo. Agora, onde a gente está no fim da linha quebrado, aí sim. Aí o palco está montado para um tipo diferente de poder se manifestar. Isso é uma virada de 180 graus. Ele passa de, por favor, tire isso de mim, para, vou me gabar disso. Ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Como alguém chega a essa conclusão? É uma aceitação resignada ou é algo mais? Tipo, um desafio? É um desafio, é a descoberta de uma nova física espiritual. Ele percebeu que o espinho, a fonte da maior dor e humilhação dele, era também a garantia da presença constante de um poder que não era o dele. Entendi. Então ele pega aquilo que o mundo, especialmente os rivais dele em Corinto, veriam como um sinal de fracasso, de desaprovação divina, e transforma na principal credencial dele. A cicatriz dele vira o diploma. Ok, então essa teologia da fraqueza não é só uma reflexão pessoal no diário dele. É uma arma. Como ele usa isso contra esses superapóstolos que estavam minando a autoridade dele em Corinto? Exatamente. Agora o quebra-cabeça se encaixa. Ele passou a primeira parte do capítulo construindo essa base teológica para poder agora lançar o ataque dele. Certo. As notas de estudo ajudam a gente a pintar um quadro desses superapóstolos. Eles provavelmente eram oradores muito talentosos, sabe? Seguiam um modelo dos filósofos itinerantes da época. Polidos, autoconfiantes. Exato. E provavelmente cobravam pelos serviços, apresentando um evangelho de sucesso, de poder, de visões, de milagres. Eles eram a personificação da força. E aí chega Paulo, talvez com uma aparência física que não impõe muito respeito, talvez com dificuldade na fala e definitivamente sem cobrar nada. Mas isso não seria contraintuitivo numa cultura greco-romana, onde os grandes oradores eram pagos e bem pagos? Recusar pagamento não faria ele parecer um amador? Sem dúvida. E essa parece ter sido exatamente a interpretação dos coríntios e a linha de ataque dos superapóstolos. Eles devem ter dito: vejam, ele não cobra porque o que ele oferece não vale nada. Nós oferecemos um serviço premium, por isso cobramos. Claro. E é aqui que Paulo fez a jogada mais genial e subversiva. Ele não se defende dizendo, meu produto é bom, sim. Ele muda completamente o enquadramento da discussão. Como assim? Ele diz, em nada fui inferior a esses superapóstolos, exceto nisto, não vos fui pesado financeiramente.
E então ele usa a metáfora. A dos pais e filhos. Exato. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Com uma frase, ele transforma a discussão de uma transação comercial para uma relação familiar. Ele não é um prestador de serviços, ele é um pai cuidando dos filhos. Uau! E pais não mandam a conta para os filhos. Pais se sacrificam por eles. Isso é brilhante. Ele pega a principal acusação contra ele, a recusa em ser pago, a falta de profissionalismo e a transforma na maior prova do amor e da legitimidade dele. Ele não tá jogando o mesmo jogo que os outros. Ele está jogando um jogo completamente diferente. Ele está usando como arma o próprio sacrifício. A recusa em receber dinheiro não era uma falha, era a principal arma retórica dele. E ele reforça isso quando menciona que o colega dele, Tito, agiu da mesma forma. Para mostrar que era um princípio da equipe toda. Isso, provando que eles não estavam ali para explorar, mas para servir, para se gastar em favor da comunidade. Essa defesa, no entanto, leva ele para um tom mais sombrio no final do capítulo, né? Ele fala sobre a terceira visita a Corinto com uma apreensão que a gente consegue sentir. Sim, ele não está esperando um reencontro feliz. Ele teme que a visita seja dolorosa, humilhante e que ele encontre a comunidade num estado terrível. E a lista de problemas que ele teme encontrar é um diagnóstico bem duro da saúde daquela igreja. As notas detalham: brigas, invejas, iras, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Nossa! De toda a retórica polida dos superapóstolos, a comunidade estava se desintegrando por dentro. A liderança deles, baseada em força e carisma, não estava produzindo uma comunidade saudável. Pelo contrário. E vai além dos conflitos, né? Ele teme ter que chorar por muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da libertinagem que cometeram. São questões morais bem graves. O que nos traz de volta ao ponto central. A autoridade de Paulo, essa autoridade forjada na fraqueza e no poder de Cristo, não serve para autotromoção. Ele diz que ela foi dada para edificação, para construir a igreja. Certo. E às vezes, construir significa ter que fazer uma cirurgia dolorosa. Ele precisa confrontar esses comportamentos, não por um desejo de poder, mas como um pai que precisa corrigir um filho para o bem dele. É o lado duro daquele amor paterno que ele amigou ter. A fraqueza dele lhe dá o direito de ser forte, de ser duro quando é necessário. Fazendo um resumo da nossa análise, então, o que a gente tem aqui é o retrato de um líder que experimentou o êxtase do terceiro céu, mas que vive ancorado na agonia do espinho na carne. E ele argumenta que a verdadeira credencial dele não é a visão celestial que ele mal menciona e se recusa a detalhar. Exato. A verdadeira credencial deles são as cicatrizes, as fraquezas, porque é precisamente nesses lugares de insuficiência que um poder maior encontra espaço para agir e se manifestar. Perfeito. Este capítulo desafia radicalmente qualquer noção de liderança baseada em currículo, em autoconfiança inabalável, numa imagem de perfeição. Paulo sugere que a verdadeira força, a autoridade espiritual autêntica, não é a ausência de vulnerabilidade. É o que acontece quando essa vulnerabilidade se torna um ponto de encontro com uma força que transcende a nós. A fraqueza dele não o desqualifica. De uma maneira paradoxal e divina, ela é a sua maior qualificação. O que deixa uma pergunta no ar, e é uma pergunta bastante desconfortável para a nossa cultura. Sem dúvida. E a pergunta é esta: no mundo em que valoriza a performance, a imagem de sucesso, a autoconfiança e a eliminação de qualquer sinal de fraqueza a todo custo, o que significaria para nós levar a sério a possibilidade de que a força mais autêntica e transformadora que podemos experimentar não é encontrada apesar dos nossos espinhos, mas, de alguma forma misteriosa, por causa deles?